Pra quem tá aqui e não me conhece, eu sou Rafaela Fiamoncini, eu sou médica veterinária há 5 anos já. E tenho a minha experiência voltada para cães e gatos. Hoje eu sou proprietária do consultório veterinário aqui de Apiúna e dona desse perfil aqui também. Para quem não me segue, já vou pedir aí para seguir, porque a gente tem muito conteúdo legal e feito com muito amor e carinho para vocês e pro pet de vocês também. Aqui nesse perfil eu ensino vocês, tutores, a conhecer mais sobre o animalzinho de vocês, sobre fisiologia, sobre medicina, sobre necessidades especiais, promover saúde pro pet, que hoje faz parte da nossa família. Frequentemente eu recebo tutores bem interessados nesse tema. Hoje eu consegui reunir alguns caminhos pra gente conseguir realmente fazer eles viver mais e melhor. Quem é meu cliente já conhece algumas questões, mas eu vou pontuar realmente o que é fundamental para que os animais sofram o menos possível de doenças e de complicações, para que eles consigam viver bem na maior parte da vida deles. Para começar, acho que eu vou citar 2 pacientes meus, que eu tenho muito orgulho de falar, que eles são bem velhinhos. Eles estão ali na casa dos 20 anos já. O Preto, da Lu, é um paciente meu, que ele tem 18 anos. Ele é um cão grande, de 18 anos. E também tem o Kiko, que é o gato do João Paulo, que ele tem 19 anos. É um desafio sempre, quando esses animais mais velhinhos vêm, porque claro que todo mundo quer que eles vivam ainda mais, mas essa idade já é um desafio pra gente. Eu gostaria muito que eles chegassem lá na casa dos 30 anos, e se dependesse de mim, eu tenho certeza que se dependesse dos tutores deles, eles passariam dessa idade. Mas a casa ali dos 20 anos é muita coisa, gente. O Kiko, por exemplo, né? Ele é um gato de 19 anos. Se a gente for comparar ele com a idade dos humanos, ele tá beirando ali os 95 anos. É muita coisa. E aí, Rafa, como é que tu chegou nessa idade? Que conta que a gente faz pra saber? A maioria das pessoas vem aqui e fala: a idade do animal vezes 7 seria a idade humana que ele teria. Essa realmente é a conta mais antiga de todas, mas não é a conta ideal. A que eu mais gosto de utilizar diz que o primeiro ano de vida do pet equivale a 21 anos do ser humano. Porque se vocês forem perceber ali, nessa primeira idade ali do pet, acontece toda a maturidade sexual dele. O primeiro ano do pet equivale a 21 anos. E depois a gente vai somando 4 anos a cada ano que se passa. Por isso que eu cheguei nessa conta do Kiko, que ali com 19 anos, ele já tem, na idade humana, 95 anos, mais ou menos. Então assim, né, chegar aos 30 anos do Kiko vai ser uma façanha, vai ser incrível. Mas eu espero que a gente chegue o mais próximo disso. Esse aumento da longevidade dos animais, ele tem relação com tecnologia, com o avanço da medicina, com possibilidade de diagnóstico que a gente tem e possibilidade de tratamento que a gente tem. Muito sobre prevenção de doenças. Uma alimentação de melhor qualidade, check-ups e principalmente a atenção dos tutores. Uma vez que esses animais passaram a viver cada vez mais dentro das nossas casas, dentro do nosso quarto, às vezes em cima da nossa cama, a gente consegue perceber os sinais de problema muito antes do que antigamente. E cada vez mais essa proximidade traz uma capacidade para a gente identificar esses problemas cada vez mais precoce e tratar mais precoce também. Iniciando esse tratamento mais cedo, a gente consegue aumentar muito a expectativa de vida desses animais. A gente sabe que essa proximidade tem trazido muitos benefícios, mas eu vou pontuar aqui ainda algumas coisas que a gente pode fazer para melhorar a vida dos pets. E quando a gente fala em melhorar a vida do pet, às vezes a gente já pensa quando a gente já tem um pet, né? Tipo, o que eu posso fazer pro meu pet? Sim, claro, mas eu ainda quero falar sobre o planejamento que a gente faz antes de ter um pet. Na escolha dele, na escolha da espécie dele. É cão? É gato? Na raça que ele vai ter, se ele não vai ter raça, se eu vou adotar um SRD, por exemplo. Antes de eu ter, é pensar e planejar a vinda desse membro para minha família. Isso se chama planejamento familiar. Isso é indicado tanto quando a gente quer ter filhos humanos, na nossa vida, planejamento financeiro, enfim, tudo, mas também para os pets. A gente precisa sim planejar a vinda de um pet para nossa família. E por quê? Porque eles têm necessidades fisiológicas, de espécie, financeira, e planejar é muito importante. E o planejamento vai evitar que tu se frustre no meio do caminho, que tu se estresse no meio do caminho, se desespere financeiramente, porque independente do jeito que tu adquiriu esse animal, seja adotado ou comprado, é muito importante que ele vai depender de cuidado e de dinheiro para isso.
E por isso que a gente precisa se planejar. Os animais, eles vivem menos que a gente, né? Então, o planejamento, ele inclui a gente entender que a gente vai ter um animal do início ao fim da vida dele. Ou seja, desde filhote, quando ele vai destruir a tua casa, mas é um amor da tua vida, mas ele também vai ser idoso um dia. Onde ele vai ter mais doenças, ele vai depender de mais cuidado. E a gente tem que saber que isso vai acontecer. E isso tudo tem que fazer parte do planejamento. Doado, comprado. A gente tem que conhecer e saber que vai vir um combo de coisa ali junto. Inclusive, algumas raças que têm predisposição genética. E sim, o sem raça definida também tem algumas predisposições genéticas, que eu já vou explicar. Mas falando mais específico sobre raças. A gente sabe que tem algumas raças que elas são portadoras de algumas doenças genéticas. E por isso que é importante tu pesquisar, antes de ter aquela raça, algumas doenças que já vêm junto com o bicho. Por exemplo, os gatos. Vamos começar falando sobre gato. Gato persa, geneticamente, ele pode ter uma doença renal, que a gente chama de doença renal policística. Nos ilhasas, a displasia renal. E quando braquicefálicos, que são aqueles que têm o focinho mais achatado, bulldog, pug, por exemplo, eles têm algumas desordens respiratórias por causa desse focinho achatado e não conseguem fazer um controle de temperatura tão adequado. Porque, sim, os cães controlam a temperatura deles pela respiração. Então, um bicho que tem um focinho achatado vai respirar mal, então ele vai regular mal a temperatura também. Focinho curto, ai que lindo, meu pug, meu bulldog, ele ronca, é tão fofo. É fofo, mas às vezes precisa ser corrigido cirurgicamente. Parar de roncar para respirar melhor, ele vai viver melhor. Então sim, a gente tem que estar ciente dessas raças, dessas desordens, estar preparado para lidar com a dificuldade que cada animal vai apresentar. Aquele que tem cisto renal ali, por exemplo, ou a displasia renal, a gente sabe que, como é uma doença genética, pode ser que ele tenha, se ele apresentar, é uma coisa que vai depender de um acompanhamento por toda a vida desse pet. As raças pequenas, até mesmo os que não têm raça definida, mas que são pequenos, envelhecimento das válvulas ali do coração, que também precisa de cuidado, precisa de acompanhamento. Por isso que é tão importante um check-up periódico também. Quanto antes a gente diagnosticar, antes a gente inicia o tratamento, melhora a qualidade de vida e a expectativa de vida. Falando de, agora, cães grandes e gigantes, né? Por exemplo, mais alguns exemplos de raças para vocês. Grandes e gigantes, eles têm mais doenças osteomusculares, displasia, artrose. Então a gente precisa de uma casa maior, de um terreno maior, de um espaço maior para ele correr, para ele brincar, para ele fortalecer essa musculatura. Piso antiderrapante, para evitar escorregão e queda, que pode trazer complicação para essa doença. Outro exemplo, os linguicinhas, né? Os tekelzinhos. Eles são, na maioria das vezes, condrodistróficos, que a gente chama. É uma predisposição da raça, desses mais compridinhos. E a gente tem que conhecer esses problemas ali antes de a gente ter esse pet e saber adaptar o ambiente que ele vai ficar, saber procurar um veterinário para entender tudo o que pode acontecer para a gente conseguir prevenir e não deixar esse problema aparecer e depois a gente dizer, eu não sabia que ele tinha predisposição para isso. Então, entender esse planejamento familiar antes de ter. É eu entender, eu pesquisar, eu conversar com o veterinário, tentando prevenir algo que pode acontecer nesse pet que eu vou trazer para dentro da minha casa. E isso tudo faz parte do planejamento, né? E muita gente vem pra mim e fala, Rafa, eu vou pegar um vira-lata, um sem raça definida, porque eles são muito mais fortes, né? Porque eles não têm doença, não pegam doença, porque é vira-lata. Vira-lata, ele não é que ele não tem raça, ele é uma mistura de raças desconhecidas, né? Que a gente não sabe. Mas eles também adoecem. Então, não é porque é vira-lata que ele é imortal e que a gente não precisa procurar um veterinário. A mescla de raças, ela é sim interessante, mas é uma mescla de raças. Ainda podem vir doenças genéticas dessa mescla de raças. E a gente também precisa se preparar. Pode ser um animal mais forte, sim, mas ele também pode vir cheio de doença por causa dessa mescla de raças. Então, nem sempre um SRD é imortal. Ele precisa de um veterinário igualmente os outros. Outro exemplo que me veio agora. Os boxers são lindos, são maravilhosos, são ótimos para crianças. Eles são uns bebezões. Mas eles têm predisposição para fazer tumor, para fazer câncer. Golden Retriever também. Hoje em dia os estudos já indicam que eles têm uma maior predisposição para formar tumor. E isso tudo é carga genética
Isso a gente consegue entender conversando com o veterinário, pesquisando. Então, antes de adquirir, tem como a gente entender tudo o que acontece com aquela raça pra gente já aceitar e se preparar. Se você quer aquela raça, tudo bem. Mas a gente tem que entender que tem um combo que vem junto com aquela raça. Doenças dermatológicas, por exemplo, tão frequente. A maior parte dos meus atendimentos, a maior parte da rotina de um veterinário. Dá trabalho, tem que ter cuidado, tem que ter um tutor dedicado, dedicação financeira, porque eles têm mais visitas ao médico veterinário. Adquirir um pet, procurar um médico veterinário que atue de forma personalizada, olhando o pet de forma única, estabelecendo os cuidados que são específicos para aquele pet. O respeito da necessidade individual precisa ser estabelecido. E um ponto interessante, a humanização também precisa ter limites. As necessidades e particularidades, por assim dizer, de cada raça e de cada espécie acontecem e a gente está aqui para ajudar vocês. Mas a gente tem que ter um planejamento disso tudo também. Gato não é cachorro de pequeno porte, né? Quando eu falo de espécie, é espécie diferente, é tudo diferente. Gato felino, cachorro canino. Gato não é cachorro pequeno, é tudo diferente. Gato não toma água, gato come água, né? Há muito tempo atrás, lá quando eles caçavam o dia inteiro, então eles bebiam a água presente naquele corpo, através do sangue, das vísceras, dos órgãos ali, das caças que eles pegavam. Então, eles precisam ter uma necessidade especial. A alimentação deles não pode ser só seca, não pode ser só ração. A gente tem que fazer um sachê, um patezinho, pra manter a hidratação desse pet. Então, outra coisa, cães e gatos são carnívoros, né? Eles têm hábito de caça. Eles comiam os ossos, trituravam, comiam as vísceras, os ligamentos. E isso acabava limpando os dentes dele lá também. Ah, Rafa, então eu vou dar osso pro meu cachorro porque vai limpar o dente? Não. Porque se o osso for pequeno, ele vai engolir, ele vai quebrar e vai causar problema. E para limpar o dente, tem muita coisa que a gente pode fazer. E osso não tá entre elas. Se chama escovação de dentes. É isso o melhor que a gente consegue fazer pros nossos pets lá dentro da nossa casa. Dar osso pro cachorro roer, gente, é perigoso. Pode quebrar o dente, pode quebrar esse osso, engolir e ter que fazer uma cirurgia para tirar esse osso de lá de dentro. Outra coisa, gato tem hábito de caça, né? E tem algumas pessoas que eu sei que tem gato em casa, em apartamento alto e não tem tela em casa. Gente, isso é muito perigoso. Gato vai atrás de uma borboletinha, de um bichinho. Se essa janela tá aberta, ele vai pular. Precisa estar telada essa janela. Ele vai pular, ele vai cair. E isso tudo é conhecer a espécie, saber que um gato caça, saber que ele tem esse hábito, que ele pode, caçando, vir a pular ali da janela e se machucar. Então, a gente tem que ter essa noção. É a gente que tem que prevenir esse tipo de acidente. Outra coisa é, meu gato sai para dar uma volta à noite. É o jeito dele. Sim, o gato é noturno. A gente dorme à noite. Isso se chama relógio biológico, né? Gatos dormem de dia pra viver à noite. Eles têm umas atividades mais noturnas. Os cães já têm umas atividades mais diurnas. É uma regra? Não. Eles podem se adaptar de formas diferentes. Não significa que é uma regra e é sempre assim. Mas a gente tem que restringir esse acesso à rua. Gato que tem acesso à rua vai brigar. Gato que tem acesso à rua vai subir no telhado, vai morder, vai arranhar, ou vai ser mordido e vai ser arranhado e pode acabar adquirindo doenças. Para quem nunca ouviu falar de uma doença transmitida através de arranhão e mordida entre gatos, vou soltar aqui FeLV ou FIV, duas doenças extremamente importantes que os pais de pet têm que saber que são transmitidas através de arranhão e mordida, principalmente nas brigas noturnas. Então, o acesso à rua ele tem que ser limitado e, de preferência, não acontecer. E os cães? Passeio com cachorro tem que ser na guia, porque cachorro é uma criança. Ele não tem noção dos cuidados que ele tem que ter. Ele não tem noção que ele não pode atravessar a rua do nada. Ele não tem noção que ele não pode do nada sair correndo e atacar outro cachorro. Guia, gente, é medicina preventiva. É prevenção de acidente.
a gente precisa manter na guia cachorro pra passear, tá? Cachorro passeando solto me dá até um negócio no coração. Ele é uma criança, ele não tem noção. Tem que partir desse princípio. Quem tem que ter a noção é a gente. Gato. Meu gato pode passear na guia? Claro que pode. Gato na guia tá tudo certo. Ele estando na guia tá tudo certo. Qualquer coisa você puxa e pega no colo. Tenho medo. Meu gato não é adaptado. Mochila, caixinha de transporte. Ó, item obrigatório pro dono de pet, né? Caixinha de transporte, pra vir no médico veterinário. Inclusive, tá no código de trânsito, gato, pra andar no carro, só se for na caixinha de transporte. É lei, tá? Pode colocar em risco tanto a saúde do bicho, quanto a saúde de quem tá no carro. E a saúde de outras pessoas, porque se esse gato foge, pode causar um acidente de trânsito. Só quem já teve um gato solto dentro do carro sabe o caos que é. O caos se instala. Já estamos falando de lei, vamos falar sobre os cães. Cães pequenos, caixa de transporte. Cães grandes, guia, peitoral e cinto de segurança. É lei, tá? Multa. E focinheira, cão grande, que pode atacar, que seja potencialmente agressivo, tem que usar focinheira. Ah, mas o meu cachorro é grande, mas ele é bonzinho. É potencialmente agressivo. Se ele pode vir ser agressivo, tem que usar focinheira. E essa focinheira tem que ser adequada, obviamente, para ele poder respirar no passeio e não passar mal e conseguir trocar ali a temperatura. Cachorro, para quem não sabe, não sua. Eles não transpiram pelo corpo todo, só pelas patinhas, na almofadinha. E eles controlam a temperatura pela respiração. Então, a gente tem que entender que um cão usando focinheira, ele tem que conseguir respirar normalmente para ele conseguir fazer essa troca de temperatura. Senão ele vai superaquecer. Vou falar de novo, né? Mas passeio tem que ser feito nas horas menos quentes do dia. Então, ou de manhã bem cedo ou à noite. Até porque eu já atendi paciente com pata queimada por causa de calor do asfalto. Então, às vezes a gente acha que tá fresco, mas não tá fresco. Tira o chinelo do pé, tira o tênis, bota o teu pé no asfalto e fica ali 30 segundos. Se tu aguentar, pode andar com o cachorro. Se tu não aguentar, é porque o teu cachorro também não vai aguentar, então não vai. Se tá muito quente, tem que usar protetor solar? Cachorro que tem a pele clara e pelo curto, tem que usar protetor solar. A exposição solar causa tumor de pele, tanto em cão quanto em gato. Tenho paciente que já teve tumor de pele e a gente teve que fazer a retirada da orelha, porque era tumor de pele maligno, causado pela exposição solar. Então, dá para usar protetor solar sim. Quando essa exposição não pode ser evitada, tem que usar protetor solar. Os mais clarinhos principalmente, né? Mas nenhum deles deveria ter essa exposição solar tão exacerbada. E normalmente aquele que não pode, aquele que ama, fica no sol, né? Mas a gente que tem que, de novo, ó, a gente que tem que ter a noção e é a gente que tem que evitar. E pode ser qualquer protetor solar? Tem uns específicos, mas dá pra usar qualquer um que seja hipoalergênico, desde que eles não lambam. Não pode lamber. Se lamber, não pode passar, tá? Aí a gente tem que evitar mesmo a exposição. Eu quero falar um pouquinho ainda sobre vetores, porque é um assunto que eu trago, mas muita gente faz bastante pergunta. Então eu já quero aproveitar e trazer aqui. Vetor pode ser pulga, carrapato, mosquito. O vetor não é ele que é a doença, ele transmite a doença. Então, a gente tem que prevenir o contato do pet com esses vetores, que pode ser, né, pulga, carrapato, mosquito, e a gente pode prevenir com coleira, com comprimido, com pipeta. Tem inúmeras opções no mercado, inúmeros valores e duração de medicação que a gente vai utilizar de acordo com a necessidade de cada um. Além da pulga causar alergia, por exemplo, ela também pode transmitir vermes. Não sei se vocês sabem a tênia, vocês lembram de tênia? Todo mundo sabe o que é tênia. A pulga pode transmitir. Então a gente tem que evitar. Além da coceira e da alergia, ela ainda pode transmitir verme. Carrapatos, que já são mais conhecidos, a gente sempre tem que inspecionar o nosso pet depois do passeio, porque carrapato vem subindo. A gente vai passear no campo, no gramado, na rua, a gente tem que ficar de olho e inspecionar o nosso pet, porque nem sempre ele vai coçar, o nosso pet às vezes não vai perceber. E nem sempre vai ser aquele carrapato enorme do boi, assim que tu vê na pele do cachorro. Existem uns muito pequenininhos. E eles transmitem inúmeras doenças. Erliquiose, babesiose, anaplasmose. São doenças todas que atingem as células do sangue, que causam inúmeros problemas. E podendo ter consequências que são irreparáveis. Mas a parte boa é que tem como prevenir.
É só a gente prevenir o carrapato. Falando sobre mosquito, sim, os mosquitos também picam os animais. Muita gente não acredita, mas sim, picam os animais e inclusive transmitem doenças para os animais também, como a leishmaniose e o verme do coração. Mas tudo isso também tem prevenção. O verme do coração, mais especificamente, tem uma medicação só para ela. Principalmente para quem vive no litoral ou quem leva o bicho pro litoral e depois volta pra cá, que eu tenho muitos clientes que têm casa no litoral, mas moram aqui na cidade, que a gente já faz a medicação, porque eu já falei pra eles da importância disso. Agora, só trazendo um adendo sobre vetores, a gente tá aqui em Apiúna com muitos casos de dengue, né? E eu tenho recebido muitas perguntas se cachorro pega dengue. Cão e gato não pega dengue. O problema não é a dengue, o problema é que o mosquito da dengue transmite doenças que podem afetar os cães e os gatos, como a leishmaniose e a dirofilariose. Então, ele pode não pegar a dengue, mas ele pode pegar essas outras doenças que são transmitidas pelo mesmo mosquito. Então, tem que evitar igual. Vamos falar um pouquinho sobre castração. Castração, sim, previne doença. Sim, diminui marcação de território. Mas, castrar muito cedo tem efeito colateral, sim. Tem benefício? Tem, mas tem efeito colateral, sim. A gente tem que fazer atividade física, eles também têm que fazer atividade física. Tem que ir na grama, tem que ir na natureza. Eu vejo muitos tutores de pet que estão passeando com o pet, que o pet quer explorar o cachorro, né? Ele quer explorar, ele quer dar cheiradinha naquele mato, ele quer dar uma corridinha pra frente. E o tutor, puxa a coleira. O pet tem aquela vontade de explorar um pouquinho, o tutor puxa a coleira. Cara, se tu tá com pressa, tu tem que fazer a tua caminhada, faz sem o teu cachorro. Quando tu vai passear com o teu pet, a intenção do passeio é pro teu pet. Ele tem que ter um gasto de energia física, sim. Então, às vezes a gente tem que dar uma aceleradinha ali na caminhada, mas ele tem que ter um gasto de energia mental também. Então, deixa ele cheirar, deixa o cachorro ser um cachorro, deixa ele fazer o xixi no cantinho dele, deixa ele latir, deixa ele explorar aquele ambiente, faz parte, ele precisa gastar essa energia mental também. Senão você vai passear com o seu cachorro, vai chegar em casa e ele não vai estar cansado, porque ele não está cansado fisicamente, ele quer cansar a cabecinha dele também. Então, muito enriquecimento ambiental, muito brinquedo, você tem que estimular ele, e isso também aumenta a expectativa de vida. Falar de atividade física é falar de obesidade. Por quê? A gente está numa fase de muito animal obeso. E o tecido gorduroso é um tecido inflamatório que diminui a expectativa dos pets. Então, comer muito e não fazer exercício vai aumentar o peso e vai aumentar a ansiedade desse animal. Precisa passear, precisa brincar, precisa entreter. Eu sei que todo mundo aqui chega cansado em casa e ninguém tenha saco pra sair pra passear todo dia. Mas quando a gente for, vamos fazer certinho, vamos gastar toda essa energia. E quando a gente não for, vamos tentar fazer algum enriquecimento em casa mesmo. Às vezes eu tô cansada, eu chego em casa, eu pego um pitisquinho, fruta seca. Eu sento na cadeira e fico jogando o pitisquinho longe. Eles correm buscar o pitisco. Correm, é o ideal? Não é, mas cada um faz aquilo que consegue ele para gastar um pouquinho de energia. Todo dia eu faço isso? Não é todo dia que eu faço isso. Eu saio para passear também. Mas aquele dia que eu tô muito cansada, eu tento fazer um enriquecimento ambiental ali de um jeitinho diferente. Falar de obesidade é falar de acompanhamento de saúde, né? Porque todo mundo quer um médico para chamar de seu, mas também deveria ter um médico veterinário para chamar de seu. Vocês têm que entender a importância disso. Check-up. A gente tem que fazer check-up para saber quando esse animal estiver bem. Para isso servir como valor de referência para esse animal. Como é que é isso, Rafa? Quando o seu pet estiver mal, o exame dele vai estar mal também, certo? Como que eu vou saber quando ele estiver bem? Se eu não tenho um padrão de referência para aquele animal. Então, o ideal seria a gente checar esse animal quando ele estiver bem, pra gente ter esse padrão de referência e conseguir acompanhar ao longo da vida dele, pra saber quando ele estiver mal, aonde a gente quer chegar, o tanto que isso piorou. É muito importante, muito importante. Diagnóstico precoce é essencial. Então, quando a gente checa, procurando alguma coisa, tem muitas doenças que são silenciosas. E a gente vai ter que checar para descobrir. E eu não tô falando só de exame de sangue, tá? Tô falando de visita com o veterinário. Recentemente,
veio uma pacientinha que veio pra uma outra questão de consulta. No exame físico, auscultei sopro. Ué, comecei a questionar, ela não tinha ido no veterinário recente, não sabia que tinha sopro. Então veio por um motivo, descobriu outra coisa e agora a gente vai começar a investigar. Então visita no veterinário não é só gastar dinheiro, até porque eu postei recentemente o que é gastar dinheiro com pet, né? Porque às vezes a gente acha que a gente tá gastando, mas gastar com prevenção, a gente gasta muito menos do que gastar depois que a gente precisa remediar. Vamos fazer um checklist total aqui. Check-up, porque a gente precisa ter um padrão de referência para os nossos animais, para quando ele estiver mal, a gente saber o quão mal ele tá e para onde a gente quer que ele chegue novamente. Planejamento de preventivos, como vacinas, antiparasitários. E isso não é uma receita de bolo. Eu não vou vir aqui falar o que é pra você e o que é pra você, porque pra cada animal é um protocolo diferente. Então, tem que você e a sua família procurar um veterinário, conversar, estabelecer o que é ideal pra vocês, pra família de vocês. Planejamento familiar, né, que é aquela organização que a gente falou, financeira, de que pet que eu vou pegar, que raça, que espécie que eu vou pegar, já saber ali o combo que vem junto com cada raça, com cada espécie, pra gente poder se organizar. E, gente, bicho é bicho, gente é gente, só que bicho mais gente é família. E a gente tem que saber entender e saber cuidar da nossa família.